Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega, a jornalista Shirley Marciano. Cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDCT para apresentar o Clique Jornal. E a nossa função é elaborar uma linha de comunicação nesta evolução natural e gradativa que o SINDCT propõe através da web rádio, um link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação cultural diversificada e com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. Hoje o debate será a reforma da Previdência. Estamos recebendo aqui nos estúdios a economista Renata Belsunces, ela é economista, técnica do DIESE, e também o pesquisador do INPE, o Solon Carvalho. Ele, além de engenheiro do ITA, também é diretor do SINDCT. Dona Renata Belsunces, boa tarde, muito obrigado por aceitar o nosso convite para falar pelo olhar do DIESE também sobre a reforma da Previdência. Boa tarde, Paulo, boa tarde a todos e obrigada aí pelo convite do SINDCT. O engenheiro Solon também conosco aqui, com muito custo conseguimos que você emprestasse a sua voz nas tardes e nas noites aqui da Rádio CT. Boa tarde, engenheiro Solon Carvalho. Boa tarde, obrigado pelo convite. Espero não gaguejar muito. Bom, já gaguejou. Pouquinho só, ninguém percebeu. Ninguém percebeu, é verdade. Ele gosta da palestra, mas a palestra não faz nenhuma gaguejada. Mas quando vem aqui na rádio, ele quer gaguejar, só de raiva. Esse é o valor que se dá ao rádio, não é? A emoção do rádio é indescritível quando se abre microfone, quando se fala tanto para uma pessoa quanto para multidões, sempre tem aquele top emocional, não é, engenheiro? A gente tenta manter calmo e fazer o que dá, né? Já começou bem, então começou bem. Bem, falando de reforma da Previdência, a economista Renata Belsunces, começar até pelas mulheres. Quais são os principais questionamentos quanto à questão da reforma da Previdência que é proposta pelo governo do Michel Temer? Bom, o que é relevante do ponto de vista dos trabalhadores, o DIESE tem feito uma atuação que é assessorar as centrais sindicais, produzindo materiais e produzindo a própria assessoria durante as conversas que possivelmente existam e possam vir a existir sobre o tema. Nosso ponto de vista, essa reforma, ela é uma reforma extremamente injusta, ela é uma reforma extremamente ampla, todos os brasileiros e brasileiras serão afetados por essa reforma, não se enganem, nenhum estará de fora. Ela é uma proposta que, da forma como ela está e não se vê alguma forma de que seja possível melhorá-la, ela aprofunda todos os tipos de injustiças que a gente tem no Brasil e no mercado de trabalho em específico. Pelo olhar do DIESE, da maneira com que está sendo colocada, serão 49 anos de contribuição e aí ficaria impossível de aposentar alguém? Veja bem, o nosso mercado de trabalho ele é um mercado extremamente heterogêneo, ele é um mercado extremamente desigual. Quando a gente fala 49 anos de trabalho, a gente está pressupondo, para fins de previdência, que sejam 49 anos de trabalho comprovado. Uhum. Metade dos brasileiros trabalham fora de um sistema em que exista comprovação. Ele pode até contribuir, mas ele está muito mais desprotegido. Só 50%, ou um pouquinho menos agora na atualidade, na verdade, trabalha com carteira assinada. E aí, olha o tamanho da dificuldade. Além de pressupor que o trabalhador esteja formalizado ou contribuindo para a Previdência, está implícito que nenhum dia da sua vida o trabalhador permanecerá desempregado.
A gente tem um dado, por exemplo, de 2014. Em 2014, a média dos trabalhadores que contribuíram para a Previdência não permaneceram empregados o ano inteiro, permaneceram empregados apenas 9 meses. Então, ao longo de um período laboral de 49 anos, não são 49 anos que essa pessoa consegue comprovar em 49 anos de trabalho. Vai faltar anos, vai ser mais de 55 anos. Então, para ele aposentar com 65 anos, com 100%, ele teria que trabalhar a partir dos 16 anos. A idade, essa é a hipótese mais surreal e irreal que essa reforma está colocando. Significaria que um jovem ingressaria no mercado de trabalho aos 16 anos, não permaneceria nem um ano, nem um dia, nem um mês de sua vida desempregado, e aos 65 anos, sendo homem ou mulher, poderia requerer a sua aposentadoria e se aposentar com um valor muito diferente, menor do que ocorre hoje. Nesse caso, se a pessoa trabalhou 10 anos direto numa única empresa, dos 16 aos 26, mas dos 26 aos 32, ele resolve fazer um bico aqui, outra coisa ali, não trabalha, fica 6 anos. Ele vai ter que, então, comprovar 49 mais 6, então seria 65, 71 anos de idade para se aposentar? Na verdade, a grande novidade que a reforma traz é a ideia da idade mínima para aposentadoria. No Brasil, a gente não tinha o quesito idade mínima como uma performance para requerer o benefício. Você tinha a idade, fazia parte do cômputo do valor a ser recebido a partir do momento que você tivesse os requisitos necessários. Num caso como esse que você falou, essa pessoa entrou com 16 anos, trabalhou um período, ficou 5 anos desempregado. Com 65 anos, essa pessoa vai poder requerer aposentadoria? Vai poder requerer aposentadoria. Mas qual é também a nova forma de cálculo? A nova forma de cálculo é a cada ano trabalhado haverá um pontinho percentual para fazer jus ao valor que essa pessoa vai receber. Haverá uma vacância nesse caso. Exatamente. A regra é parte de 51%, e a cada ano trabalhado, eu ganho 1%, eu ponho um pontinho a mais. Então, se eu parto de 51% para eu chegar no 100%, eu tenho 49%, que são os 49 anos que as pessoas precisam trabalhar, de acordo com essa proposta, para requerer a aposentadoria com 100%. Agora, se essa pessoa ficou, só complementando, se essa pessoa chegou aos 65 anos, não trabalhou 49 anos, trabalhou 40 anos, ela vai somar 51% mais 40%, vai fazer 91% e vai requerer a aposentadoria com base nesse percentual. Agora, economista, essa é a questão do trabalhador direto. Sim. E da iniciativa privada, aquele que paga fora desse sistema, ele tem uma pequena empresa, uma microempresa, a dificuldade para se aposentar vai aumentar também? A maior parte das pessoas, elas estão sujeitas, inclusive mesmo o empresário, e eu imagino que a gente esteja falando não do grande empreendedor, porque essa pessoa ela realmente não está muito preocupada com a aposentadoria. A aposentadoria, a previdência social, é uma proteção social. Ela visa prioritariamente os mais desfavorecidos. Então, mesmo no caso de que seja um conta própria ou um empresário, ele também está sujeito às mesmas regras. É incrível. Eu gostaria que o Solon também, o engenheiro Solon, pudesse comentar um pouco sobre a questão desse aumento do tempo de contribuição, da idade mínima, bem como também dessa paridade entre homens e mulheres nesse quesito. Você, como pesquisador do INPE, uma pessoa compenetrada ao estudo, como é que vê essa questão da reforma da Previdência? Não, eu concordo totalmente com o que a Renata falou. Quer dizer, eu acho que é difícil a gente pensar algum brasileiro, alguma família que não seja diretamente afetada por isso. Eu acho que não tem como. Até dentro das preocupações que eu estudo aí, é onde que o governo quer chegar com isso, que até hoje não é claro. Todos nós vamos pagar por isso. Tá? Ou nós, ou nossos filhos, alguém paga. A impressão que eu tenho é que essa reforma impressão não, isso é certeza, a reforma é fiscalista
ou usando palavras difíceis, né, é atuária. Fizeram as contas como se faz num seguro privado qualquer. Tem que dar lucro. A Previdência não é para dar lucro. E não é para que o povo inteiro pague. Agora, dona Renata, o que é que está escondido nessa reforma da Previdência? Até porque muita gente diz que ela não está com déficit, e sim com superávit. O que é que se esconde aí nessa pressa de fazer uma nova Previdência no Brasil? Paulo, obrigada por essa pergunta, e até a partir agora da intervenção do Solon, ficou mais evidente que talvez a gente devesse ter começado até por isso. Porque toda justificativa para se fazer uma reforma que vai afetar negativamente todos os brasileiros, sem distinção nenhuma, é uma justificativa de que nós temos um déficit na Previdência. Nós e outras organizações da sociedade, junto com o movimento sindical, contestamos veementemente a existência de um déficit na Previdência. Nós dizemos, reafirmamos, provamos, calculamos, contamos e recontamos de que a Previdência Social ela não é deficitária. A Previdência Social, isso que a gente conhece mais como uma aposentadoria ou benefício, ela faz parte de um sistema chamado Seguridade Social, que é da Constituição, foi formulado, constituído em 1988 na Constituição, foi colocado lá. E lá foi colocado já bem pensado, como havendo fontes diferenciadas e distintas de receitas para a Previdência. O que o governo faz é uma conta mentirosa, onde ele coloca apenas as entradas ou as receitas como aquilo que ele aufere dos benefícios das contribuições patronal e do empregador, deixa de colocar na conta como receita a sua participação, que é através da arrecadação dos impostos específicos destinados para isso, e quando conta para todos os brasileiros quais foram os gastos, contam todos os benefícios, inclusive o do chamado regime próprio, que são regimes a que são submetidos servidores municipais e estaduais, cujo empregador permita, tenha formulado essa forma diferenciada de previdência, que, na verdade, também é uma coisa que não afeta tantos os brasileiros quanto a gente pode pensar, mas afeta boa parte dos brasileiros, mas está sujeita às mesmas regras. Então, essa é a primeira coisa. O governo faz uma conta que nós dizemos claramente que é uma conta mentirosa. Agora, como é que o Diese vê o governo? Essa pergunta, antes de retomar para o Solon, por esse detalhe, subiu lá, eles pensam diferente, mais esse governo ou menos esse governo, quando se sobe no patamar de Planalto, eles pensam diferente ou não? A posição do governo são várias centrais sindicais, são vários sindicatos, o Diese é um assessor desse movimento, então cada central manifesta a sua opinião de uma forma individual sobre o governo. O Diese busca apenas assessorar as centrais nas suas demandas mais técnicas. E, nesse caso, no Brasil, há uma unidade de todas as centrais sindicais, de todos os representantes dos trabalhadores no campo, na cidade, e até mesmo aqueles que procuram conversar, dialogar com os trabalhadores informais contra essa reforma da Previdência. E dizendo que não há como repará-la, não há como emendá-la. Ela precisa ser completamente colocada para fora do contexto de uma votação, para fora da nossa agenda. Bom, engenheiro Solon, pelo que falou economista, como a sociedade deve se armar? Quando eu te anunciei como um pesquisador, uma pessoa que vive compenetrada, como é que as entidades devem se ligar, se unir, para ir para cima, para ter na mão essa questão, porque se o povo perde toda a sociedade. Como se preparar para o pior, podemos dizer assim? Olha, eu acho que agora é o momento de mobilização total, nesse instante, tá? Eu acho que a grande arma que eu acho que o povo brasileiro tem é as constituições e as leis que a gente tem hoje. Então, só voltando um pouco ao que a Renata falou, a história que vira e mexe, a gente me perguntam, o problema do déficit ou superávit. Olha, a conta que a gente faz, e as minhas coincidem com a da Renata, é simplesmente seguindo a lei. Nós não estamos inventando nada. O que o governo faz, ele nunca deixa claro
as contas dele. Mesmo os dados que a gente já viu, os primeiros dados que só agora estão fornecendo sobre os efeitos da reforma, eles dão resultados, eles não dizem de onde saiu a conta. O que está sendo levado em conta, o que não está. Eu acho que hoje a nossa arma é a Constituição e as leis, e a gente tem que lutar por elas, e que esse governo deixe claro o que ele está fazendo, porque ele não deixa. As coisas vêm escondidas, eles me dão números, dizem com certeza que em 2060 o déficit vai ser 17,5%, uma semana depois vira 17,1%, 16,9%, e a última vez que o ministro falou, uma semana atrás, era 17,3%, sei lá quanto. Cada hora é um número que cada vez muda. Como é que pode isso? Eles não têm certeza nem lá. Não tem, e não dá para ter previsão para 2060, ninguém prevê com certeza. Quem tem certeza do futuro? Muito bem. Nós vamos para um breve intervalo e na volta, voltando a palavra com a Renata Belzunces, sobre o DIES, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicas, para que a gente possa debater a questão do preço da água, da luz, do gás, do telefone, do transporte coletivo, como é que vai afetar isso aí, porque o custo de vida, Renata, está maior para as famílias mais pobres nessa recessão que passa o país. A gente pode falar sobre isso? Podemos. Eu acho que essa pergunta pode se relacionar muito claramente com a questão dos valores que estão sendo propostos para que as pessoas recebam, ao performarem todos os quesitos para a aposentadoria. Como você falou, Paulo, as tarifas públicas, o preço, a inflação, ela penaliza muito mais sempre os mais pobres. E essa reforma, da forma como ela está colocada, ela vai diminuir o valor dos benefícios que são justamente destinados aos mais pobres. O valor dos benefícios antes era calculado a partir de 80%, a regra geral, era calculado a partir de 80% das suas maiores remunerações. Agora vai ser calculado a partir de 100% de todas as suas remunerações. Antes excluía ali do valor que você vai receber as 20% mais baixinhas. Agora não. Pega todo mundo. Pega todo mundo, pega todas as suas remunerações. E eu quero dizer o seguinte, nós vamos para um breve intervalo. Okay. E no próximo bloco, a gente usa todo o bloco para explanar esta situação. Renata Belzunces, ela é do DIESE, e o Solon Carvalho, que é pesquisador do INPE, e ela, a Renata, é economista e técnica do DIESE, aqui em São José dos Campos. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados.
Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, um jornal da Rádio CT, hoje falando sobre a reforma da Previdência com a economista e técnica do DIESE, a Renata Belsunces. Lembrando que o DIESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. No bloco anterior, a gente falava, Renata, sobre o preço da água, da luz, do telefone, do transporte coletivo, e que nós temos uma sociedade, principalmente os mais pobres, cada vez mais pobres e arcando com essa conta toda do governo que é implantado aí contra a vontade da população. A reforma da Previdência, ela vai deixar as famílias mais pobres, porque não tem como equilibrar esses dois pratos dessa balança que eles não conseguem pagar. Paulo, a reforma da Previdência vai deixar o Brasil mais pobre. O Brasil ficará certamente mais pobre se a reforma da Previdência for aprovada. Hoje, os nossos idosos, eles são minimamente amparados, e mal amparados, nós sabemos disso, graças à Previdência Social. A Previdência Social, ela tem um caráter de proteção social. Ela não tem um caráter de poupança, onde eu contribuo e depois eu recebo de acordo com aquilo que eu contribuí. Então, toda essa configuração em que pessoas com deficiência física, incapacidade para o trabalho, ou aqueles que já atingiram determinada idade e não conseguiram perfazer todos os requisitos que essa reforma propõe, essas pessoas serão penalizadas. Hoje, um dado muito importante, muitíssimo importante, em cerca de 70% dos municípios brasileiros, a receita que o INSS, através dos benefícios, a Previdência Social em geral, através dos benefícios e das pensões, injeta nesses municípios, é maior do que o fundo de participação dos municípios dessas unidades da federação. Então, a Previdência Social, ela tem um caráter praticamente também de redistribuir renda, e fez isso. Por exemplo, o trabalhador rural, em 1988, quando entra na Constituição o direito do trabalhador rural à aposentadoria, foi uma das maiores distribuições de renda que o país já teve. E por mais que seja pouco o valor dos benefícios, é muito importante para quem nada tem. Agora, alguns setores do governo dizem o seguinte, que a reforma da Previdência, ela acaba com privilégios e diminui desigualdade. Que ótica é essa que o governo tem em cima da reforma? É uma ótica falsa. É uma ótica tão falsa quanto o déficit alegado. O déficit que é alegado, todos os dias, todos os brasileiros e brasileiras têm oportunidade de ver nos jornais a fala do governo sobre o déficit, mas o governo não fala onde ele mais gasta o orçamento. Mais de 50%, ou aproximadamente 50% do orçamento é gasto com pagamento de juros da dívida. Nós gastamos em 2015 R$1 trilhão com pagamento de juros e amortização da dívida, e cerca de 500 milhões com a Previdência Social. Esse é mais um dos elementos que a gente usa, e usamos, e provamos, e comprovamos, e mostramos os dados, que o governo gasta com juros, gasta com a dívida, e não com os benefícios sociais pagos aos brasileiros. Mas o governo passado, o governo do presidente Lula, não tinha pago a dívida externa, persistiu os juros, mas que juros são esses? Houve um pagamento de um montante ao FMI, e foi um montante pago de forma adiantada e ainda foi pago de maneira desvantajosa para o Brasil. Essa cessão da dívida com o FMI. Mas ela voltou a crescer? A dívida, existe um mecanismo da dívida hoje, onde a dívida externa, boa parte da dívida externa foi transformada em uma dívida interna, a chamada dívida interna pública. Então, quando o Solon falou aqui que a reforma tem um caráter fiscal, um caráter atuarial, era exatamente isso a que ele se referia.
era um caráter de colocar as contas públicas em dia. Só que das contas públicas ficam excluídos sempre, na ótica do governo, aquilo que é dedicado ao pagamento de juros e amortizações. Os maiores credores dessa dívida são os grandes bancos, que compram os títulos do governo remunerados à taxa de juros mais alta do mundo. Agora, Renata, você falou aí dos bancos, mas não são os bancos, posso até citar aqui Bradesco, o próprio Banco do Brasil, a Caixa Econômica, eles devem dinheiro para a Previdência, que não recolhe. Como se explicar essa matemática onde o próprio governo deve para o governo e cobra dos outros? Tem uma palavra sobre isso? Foi muito interessante isso que você colocou, porque agora começam a sair os resultados dos bancos, os resultados do ano de 2016, e a gente observa que os bancos também tiveram muito lucro e também nas listas de devedores à Previdência Social figuram como os grandes devedores. Uma das questões que a gente pensa, que o Diese pensa, em conjunto com os seus sócios, em conjunto com as centrais sindicais, para amenizar, para melhorar a situação da Previdência, seria que os devedores pagassem as suas dívidas. Existem centenas de milhões em dívidas com a Previdência Social de grandes empresas, incluindo os bancos e grandes conglomerados industriais do Brasil. Então, o pagamento dessas dívidas seria muito benéfico à Previdência. Olha, uma matéria da Carta Capital a respeito da aposentadoria mostra que a reforma da Previdência está ignorando 426 bilhões de dívidas por empresas ao INSS. A dívida, segundo a Carta Capital, é o triplo desse déficit anual calculado pelo governo. Então, entre as devedoras estão as maiores do país. O Bradesco, que eu já tinha citado, Caixa Econômica, Mafrig, JBS e a Vale também. E mais a Rede Globo, que não paga. Mas como isso? Não paga e fica por isso mesmo? Nós não temos aqui um cobrador de impostos? O leão, ele não ruge para o outro lado? A gente que é pobre tem que pagar, né? É incrível isso, você tem que pagar, tem pente fino, tem tudo isso. Por favor, me explique para o internauta que está pela ótica do Diese, como que acontece, que mandracaria seria essa? Essa é uma pergunta que todos nós, brasileiros e brasileiras, temos que fazer ao governo e aos nossos representantes, aos deputados, que estão com a posição de votar, aprovar ou rejeitar a reforma que está em curso. Essa é a pergunta que todos os brasileiros devem fazer. Né? E a resposta, quem deve essa resposta a nós, é o próprio governo e suas instituições. Olha, então, porque a gente vê que enquanto o governo brasileiro propõe, né, que o povo trabalhe por mais tempo para se aposentar, aí a reforma da Previdência ignora esses 426 milhões de reais que não são repassados pelas empresas. Ignora essas centenas de milhões de reais, ignora uma série de prédios públicos que o INSS tem, a Previdência Social tem inutilizados, que poderiam ser vendidos e revertidos como benefício. E também acho que é importante que a gente diga que o momento de reformas que a gente está vivendo no país, outro lado dessa face é a reforma trabalhista. Para fortalecer a Previdência, a gente precisa ter uma base contributiva sólida. Precisa que a geração que contribua atualmente tenha um forte aporte para aqueles que vão ser os usuários desse benefício. E a terceirização, a reforma trabalhista, ela vai exatamente na contramão de fortalecer o nosso mercado de trabalho e fortalecer a base de contribuição da Previdência Social. Bom, para mexer... A terceirização, por exemplo, ela traz situações como a alta rotatividade de funcionários numa empresa, né? Você está numa empresa, daqui a pouco você está em outra, daqui a pouco você está em outra, você fica um tempo em casa, né? E assim vai, né? E o salário também é mais baixo. Então, você acha que nesse sentido... isso entra em conflito até com a questão da Previdência? Em conflito não, né? Na verdade, contribui para esses questionamentos todos que estão sendo levantados? De certa forma, sim, e de certa forma, outra, sim também. Porque hoje, a base da nossa Previdência Social é a massa salarial. Ela é a sustentação. Dentro desse modelo, se você tem uma massa salarial que é afetada, que é diminuída, que é cambaleada, você vai ter problemas.
Então, é necessário também você pensar como um todo que é um mercado de trabalho forte, é um mercado de trabalho com trabalhadores formalizados, protegidos, que faz uma previdência social forte para o presente e para o futuro. A terceirização, o mercado de trabalho já tem uma alta rotatividade. Nos setores que terceirizam, essa rotatividade é muito maior. E um dado também muito importante. Nos setores tipicamente terceirizados, é onde existe maior incidência de acidentes de trabalho e mortes no trabalho. Então, esse é um lado que pesa sobre os benefícios da Previdência. Um afastamento, né? Exatamente. As condições de trabalho são mais inseguras. E isso afeta também a Previdência. O trabalhador mais protegido é o trabalhador que se acidenta menos, é o trabalhador que adoece menos e é o trabalhador que contribui mais para a Previdência. E existe uma lógica que é a lógica que o Solon já colocou, uma lógica fiscalista. Não existe uma lógica de desenvolvimento do país, não existe uma lógica de proteção social, não existe uma lógica de soberania nessa reforma. Existe uma lógica fiscal, então e somente. Renata Belsunces, nós vamos para mais um intervalo e na volta uma pergunta para o Solon. Porque falamos daí da Bradesco, da Mafrig, da JBS, que deve para a Previdência, mas tem um projeto também que está rolando com apoio do Ministério das Comunicações, sob o comando do ministro de Ciência e Tecnologia, que estamos aqui na Casa da Ciência e Tecnologia, o Gilberto Kassab, que ele está querendo dar às empresas de telefonia que atuem no Brasil mais 80 bilhões do patrimônio que você citou agora. Eu gostaria que o Solon pudesse falar sobre essa questão, mas no próximo bloco, tá certo? Um breve intervalo e a gente volta já aqui no Clique Jornal com a economista Renata Belsunces e também o pesquisador do INPE, o Solon de Carvalho. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia, falando sobre a reforma da Previdência e outras matemáticas também. Bom, engenheiro Solon Carvalho, foi dito no bloco anterior que um projeto de lei com apoio do ministro das Comunicações pode dar às empresas de telefonia que atuam aqui no Brasil 80 bilhões de reais em patrimônio e ainda
o perdão de dívidas no valor de 20 bilhões de reais, num texto que foi aprovado em tempo recorde na Câmara, inclusive. A pergunta é sobre isso. São 400 e tantos bilhões que Bradesco, Marfrig, JBS e tantas outras devem, e mais esse patrimônio dado às teles. Quer dizer, o Brasil está nadando em dinheiro para poder fazer essas benesses todas? Olha, eu acho que, digamos, para os amigos do governo, parece que está nadando em dinheiro. É isso que está acontecendo. Esses dados recentes, essa história das teles, começou com quase 1 trilhão, que tentaram aprovar na calada da noite e não conseguiram. Então, o que a gente não entende, e tem a ver com o tema da Previdência e tudo, nós não temos dinheiro para a Previdência e nem para os ditos gastos primários, educação, saúde e tudo, e temos para isso. É um absurdo. O governo não diz para onde está indo esses recursos. Sai, vira e mexe, não, é aqui para a tele, é isso para não sei o quê. E aí? Quer dizer, esse dinheiro não é dito de maneira clara para onde vai. Isso é um absurdo. Eles poderiam desonerar a Previdência, né? Já que está sobrando dinheiro, e parar de dar desculpa que tem déficit, né? Não, é exatamente isso que a gente quer saber. Olha, há superávit. Legalmente, constitucionalmente, a Previdência tem superávit. Teve, pelo menos desde o ano 2000 ou até um pouquinho antes. Vamos calcular, se estava sobrando dinheiro da Previdência e foi colocado para as outras coisas, esse dinheiro foi colhido para a Previdência Social. Então, existe um superávit histórico aí que o governo teria que devolver. Para onde foi, ninguém sabe. Bem, o jeito é o povo sair às ruas mais uma vez. Espero que saia. Existe, sim, eu aproveito um ganchinho aqui para dizer, está sendo organizado para o sábado da semana que vem uma marcha pela ciência e tecnologia, organizada pela SBPC. Espero que, inclusive, vai ser sábado que vem, dia 22, se eu não estou enganado. Muito bem. Então, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Ciência está organizando uma marcha mundial pela ciência. Inclusive, aqui no INPE, até o computador já está obsoleto e não tem quem possa trocá-lo. Olha, depois de quase 6 meses, ontem trocaram a lâmpada da minha sala, eu estava feliz da vida. Trocaram o nosso banheiro masculino tem luz agora, graças a Deus. Já não molha mais o vaso. Cortaram 44% das verbas para ciência e tecnologia. Então, só com passear. 44%, veja bem, já era pouco. Não molha. Incrível, fantástico e extraordinário. Agora, Renata, um dia depois de anunciar a proposta da reforma da Previdência, o governo acabou recuando e determinou que os bombeiros, os policiais militares, eles ficariam fora das mudanças na aposentadoria. Isso é preocupante? Além dessas categorias, também determinou, e foi considerado uma espécie de um recuo, que os regimes próprios também seriam feitas as reformas de acordo com o empregador e o seu empregado. Né? Ficariam de fora do modelo proposto. E a gente está dizendo, olha, não se enganem, né? Não se enganem. Né? Não há como você estabelecer que existam trabalhadores diferentes, tão diferentes, e que você pressuponha que haverá sustentação diferente para esses dois tipos de trabalhadores, que são os que são do regime geral da Previdência Social e os regime próprio da Previdência Social. A gente tem muito claro de que todo mundo está no mesmo barco nesse momento. No caso da mulher, a mulher, além de ser mãe, além de ser dona de casa, ela ainda trabalha fora. Ela tem que ter eu penso até que a mulher, a dona de casa, deveria ter um salário do próprio esposo. Como que o Diese vê o trabalho da mulher trabalhadora?
Olha, essa pergunta é muito interessante porque logo no começo nós falamos que a reforma ela estava promovendo igualdade, estava dizendo que estava acabando com privilégios. Né? E um dos privilégios que essa reforma está visando, ela pelo menos diz aos brasileiros que ela quer exterminar, é a diferença de aposentadoria entre homens e mulheres. Hoje as mulheres podem requerer, perfazem os requisitos para requerer aos 60 anos e os homens aos 65 anos. E essa é um dos poucos reconhecimentos que a mulher tem, enquanto aquela que também é responsável pelo não só trabalho produtivo, que é aquele que a gente faz fora de casa, que tem um salário, ou às vezes não tem um salário, é conta própria, e o trabalho reprodutivo. 91% das mulheres afirmam que fazem trabalhos domésticos. Apenas 50% dos homens o fazem também. E quando o fazem, é um número de horas muito menor dedicados a isso do que as mulheres. Em média, a soma dos trabalhos produtivos e reprodutivos da mulher e do homem deixa a jornada de trabalho da mulher 8 horas mais longa por semana. Com certeza, chega em casa, fazer janta, arrumar a casa, cuidar dos filhos. Até dos animais de estimação. Também, porque é responsabilidade das mulheres. Nem isso os homens fazem, meu Deus. Poxa vida. Agora, nesse caso, não está tendo nenhuma igualdade. Não, na verdade está sendo aprofundadas as desigualdades, porque, veja bem, seria completamente possível, ao meu ver em particular, você ter a mesma idade mínima de aposentadoria, desde que você se perfazesse os mesmos requisitos anteriores também. Então, por exemplo, se junto com essa reforma da Previdência, com o estabelecimento da idade igual, viessem as lavanderias públicas, as creches públicas, os restaurantes públicos, que os idosos fossem cuidados por toda a família, não fosse tarefa exclusiva da mulher, se as crianças e a casa fosse realmente dividido, não haveria um grande problema em estabelecer idade igual. Não digo que seja 65, mas não haveria grandes problemas em estabelecer idades iguais. Mas todas as condições anteriores são diferentes. Então, ela vem para aprofundar as desigualdades. É a mesma coisa o trabalhador rural e urbano. Quem é que consegue imaginar que um trabalhador rural vai trabalhar por 49 anos? Vai morrer antes, você vai quebrar a coluna. E a viúva desse trabalhador, as mulheres são mais longevas. Então, a gente tem um número maior de viúvas do que de viúvos. Anteriormente, podia acumular a sua própria aposentadoria com a pensão do marido, caso ele viesse a falecer. A reforma tirou essa possibilidade. Hoje existe uma possibilidade de recuo nesse ponto, mas o jogo está sendo jogado. Então, não há grandes certezas. A gente tem um projeto original, e discutindo com base nesse projeto original, que é a não possibilidade de acumular, a gente está tirando das mulheres, mais uma vez, algum pouco direito que foi conquistado ao longo da história desse país. Então, aprofunda as desigualdades. Acho que é um aspecto muito interessante a ser ressaltado dessa reforma. Renata, eu fico aqui achando assim, mas aonde acha tantos números assim? O DIEESE realmente faz um trabalho científico maravilhoso. A calculadora do DIEESE, ela é uma ferramenta que está ao alcance do cidadão e da cidadã para que ele possa também pesquisar, porque o que a gente nota que falta para a população é acesso à informação. Essa calculadora, todos podem baixar ou acessar no computador. É uma ferramenta em que agora o servidor do regime público ou o servidor do regime privado, geral de previdência, homem e mulher, urbano, rural, professor ou não professor, vai poder calcular o quanto ele precisaria formar de requisitos ainda para se aposentar no regime que nós temos atualmente e quanto a mais ele vai ter que trabalhar e quanto ele vai perder em benefício, em valores, com a proposta aprovada. Para baixar, ela está disponível no computador, no site do DIEESE, que é o www.diese.org.br, ou ela pode ser baixada no celular, ela está disponível para Android, no Google Play, quando você, na lojinha onde você baixa todos os seus aplicativos, você digita apenas DIEESE, D-I, 2 letras S, SE, e você tem acesso à calculadora. Ela é muito leve, não pesa no seu celular, e você pode calcular calcular para a sua família, calcular para alguém que tem uma certa dificuldade de usar o celular, e dessa forma até ajudar as pessoas a disseminar a informação e tomar conhecimento do tamanho do ataque que essa reforma da Previdência representa. A gente podia fazer uma comparação, né? Podemos fazer um exemplo aí. Uma mulher que tenha 30 anos. Há 30 anos contribui muito pouco ainda, né? Está perto da aposentadoria, acho que uns... Não, 30 de contribuição. E ela tem 57 anos.
Tem como? Ela começou a trabalhar com 17. Exato, geralmente tem isso. É tipo né? um milagre, né? 17, Tipo ela não parou nunca. Mas a gente nota muito nisso. Quantos anos ela teria? Ela começou com 17, hoje teria 57 anos. Uma mulher que teria 57 anos. Até porque falam muito em 55. Então, ela começou aos 17 e vai até... Então, hoje é o que dia é hoje? Hoje, dia 12. Vamos supor que ela esteja fazendo aniversário hoje. E ela, então, nasceu em 12/4/1960. E ela já contribuiu quantos anos? Qual a nossa hipótese? Vamos colocar 29? Eu pensava em 28. Pode ser, 28. Ela já contribuiu 28 anos. Então, vamos ver... Seria 57 anos, não 47. Não dá. Desse jeito dá. É a calculadora da aposentadoria para a mulher trabalhadora. Olha, esse exemplo ele é muito bom porque ele demonstra realmente qual é o tamanho do nosso problema. Essa mulher, nas regras atuais, ela já trabalhou 28 anos, certo? Uhum. E ela tem 57 anos hoje. Né? Hoje é o dia do aniversário dela. Se a gente fizesse essa conta para ela como presente de aniversário, a gente não ia continuar amigo dessa mulher. Ela ia chorar muito. Ela ia ficar muito triste, não ia ser um contrário de um presente. Hoje, ela com mais 2 anos, ela requeriria aposentadoria. Ela poderia requerer aposentadoria e sobre o valor... Com 32 anos de contribuição e 59 de idade. Não, na verdade, com 30 anos, hoje uma mulher pode requerer o direito à aposentadoria. Uhum. Então, ela com mais 2 anos... exatamente o que você falou, Uhum. Com 30 anos, e ela teria 59 anos, ela poderia se aposentar. Ela trabalharia a partir de hoje mais 2 anos, portanto, correto? Exato. Com a reforma da Previdência, ela teria que trabalhar mais 21 anos. Olha só. Os exemplos, as pessoas que estão mais próximas hoje de se aposentar são as pessoas que, de alguma maneira, serão mais penalizadas, e, sobretudo, se forem mulheres e, sobretudo, se forem professoras. Gente. Quer dizer, isso no meio urbano. Receberia só o auxílio funeral, nesse caso. Ela se aposentaria, na regra atual hoje, com 60 anos, se ela aguardasse 60 anos, ela se aposentadoria com uma média de 98% do seu salário de contribuição. Uhum. Na proposta do governo, com 65 anos, ela também poderia se aposentar. Mas aí, como ela não teria completado os 49 anos, que perfaz os 100% de uma média para cálculo do benefício, ela vai receber apenas 79% do seu salário de contribuição. Isso na aposentadoria por idade. Uhum. Tá? Ela ia chorar de qualquer jeito, né? Bom, não teria como. Nós vamos para o último bloco agora, o Solon, Chile e Renata. E no próximo bloco eu gostaria que a Renata pudesse falar sobre a terceirização que precariza aí as relações de trabalho com vocês. Hoje é o último bloco, teremos aí 14 minutos. O Solon também está querendo falar sobre demografia, né? Então a gente... Rapidamente sobre o efeito demográfico nas previsões do governo. A gente volta com esse tema, então, no próximo bloco, com o pesquisador do INPE, o Solon Carvalho, e a economista do Diese, a Renata Belson. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados.
Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Lembrando que a Rádio CT e o Clique Jornal foi idealizada pelo SINDCT, é uma rádio dos servidores públicos federais na área de ciência e tecnologia e possui uma grade de programação que inclui música e informação de diversos sindicatos como uma forma de ampliar os seus canais de comunicação. Conosco hoje, ele que é diretor do SINDCT, pesquisador do INPE, o nosso entrevistado, o Solon Carvalho, que fala sobre a questão demográfica na reforma da Previdência, Solon. Não, assim, o problema demográfico, o que acontece, é a desculpa que o governo dá. Se não houver essa reforma, o Brasil acaba. Vai haver uma catástrofe demográfica no Brasil. Quer dizer, menos nascimentos e mais pessoas e há um envelhecimento da população. Longevidade. É isso que eles falam. Como se fosse uma coisa triste. Envelhecer é horrível. Quer dizer, é um negócio... Nós estamos envelhecendo. Fazer o quê, né? Quer dizer, só então aplicar a teoria de Jambeiro. Há 30 anos que não nasce nenhuma criança em Jambeiro e a população aumenta. É que não tem cartório lá e todo mundo é registrado em Caçapava. Então, registra todo mundo no Paraguai. Olha, bom, isso me leva a um outro ponto, só um parêntese, que uma coisa que me incomoda muito nas contas do governo é que cada brasileiro é um número numa conta matemática. Então, esse tipo de coisa simplesmente não é levado em conta em lugar nenhum dos cálculos do governo. Então, nós somos todos iguais, um número nas planilhas matemáticas do governo. Na verdade, a mulher tem que ver a questão da equidade, da justiça, né? Por exemplo, o rural ele é diferente do trabalhador urbano, a mulher é diferente do homem, né? Então, todos são tratados de maneira iguais. É uma conta de... Olha, eu digo, é um engravatado de um ar-condicionado que nunca andou pela rua, me parece. Sinceramente, eu acho que é isso. Que contas que tanto que eles fazem com previsões exatas, determinística, a palavra que eles gostam de usar, para 2060. Essas contas, esses números que a gente vê, eles vão dizer, olha, vai haver uma catástrofe demográfica se todos os parâmetros econômicos do Brasil, que muitos não são bons, que tem que ser melhorado, né? Diminuir a rotatividade, formalizar os trabalhadores, tudo, e por aí vai, a produtividade, isso nada é levado em conta. Eles pegam simplesmente, a população está envelhecendo, exatamente, eles pegam todos os números de 2014 e diz que não vai mudar nada, exceto o número de habitantes do Brasil. Se isso for verdade, eles dizem com certeza que a coisa vai quebrar. Isso não tem cabimento. Eu acho que o problema demográfico, a conta tem furos conceituais enormes. Eu não vou entrar em detalhe técnico aqui, eu faço parte do grupo técnico estudando tanto o sistema antigo quanto agora o novo, que é bem recente, com as pouquíssimas informações que o governo dá. Mas no livro consta também, né, Solon? No livro que vocês fizeram, consta essas informações aí, né? Então, tem um livro editado pela Anfip, que está no site do sindicato. É um primeiro trabalho criticando, principalmente nesse livro que eu participei, as falhas do modelo do governo. Bem, lembrando ao internauta ouvinte que o livro se chama
a Previdência Social em 2060. Exatamente. Na página do sindicato. Então você pode ver na página do SINDCT. Do SINDCT. A Previdência Social em 2060, portanto, daqui a 43 anos. 43 anos. Muito bem. Eles não sabem quanto vai ser o PIB daqui a 3 meses, mas sabem quanto vai ser o PIB em 2060. É incrível. É incrível. Uma boa. Bom, Renata, no seu caso, para a gente fechar essa questão, qual é o olhar clínico do Diese para que desperte na população, como despertou essa calculadora agora, para as pessoas fazerem as contas? O que a gente tem assistido é que a população está se movendo, as informações vêm sendo disseminadas, uma série de atividades, como essa mesmo aqui que a gente está promovendo, conversando sobre o tema, tudo isso ajuda, tudo isso esclarece as pessoas. A gente tem aí uma data muito importante, que é a data do dia 28 de abril, para a qual está sendo chamada uma greve geral, com todas as centrais sindicais, com todos aqui na região, na nossa região, no Vale do Paraíba. A gente tem notícia que estão sendo construídas uma série de reuniões, de fóruns, para preparar um grande dia 28, uma grande demonstração de insatisfação ao governo, contra o governo por essas reformas, porque é a única maneira que a gente tem de derrotar. A gente tem que pressionar os parlamentares. Saiu recentemente uma pesquisa onde, pelo menos a declaração de voto dos parlamentares ao jornal, a Folha de São Paulo, que pesquisou a reforma da Previdência, não passaria. Pela pressão popular. É mesmo, agora, eu vi isso. Pelos legal. deputados do Vale do Paraíba, passaria. Então, houve nessa comissão bem parlamentar. lembrado. O não na Cury, comissão. por exemplo. Né? O jornal A Folha de São Paulo fez uma pergunta e perguntou a todos os parlamentares se eles aprovariam, se eles dariam um sim, sem nenhuma ressalva à reforma como ela está, ou se eles fariam um sim com ressalvas, ou se falariam não para a reforma da Previdência. Boa parte dos parlamentares, a maioria, dizia sim com ressalvas. A pressão popular, ela está funcionando. E essa é uma manifestação. Essa notícia, essa pesquisa não significa que o jogo está ganho, mas significa que as pressões elas estão atingindo os parlamentares. E bem lembrado aqui pelo Solon que os deputados do Vale, hoje, que são a Poliana, Cury e Flavinho, que os 3 declararam que votariam a favor da Previdência. Essa é a data. Olha, que a última vez que eu vi, chegou. o Cury vota a favor, o Flavinho, eu acho que está indeciso, e a Poliana também indecisa. Até onde eu me lembro, eu não tenho certeza. E tem o Milton Vieira e mais um que está com residência aqui em São José dos Campos. Tem mais 2 deputados com residência fixa aqui na cidade. Então, mas a gente também sabe que uma coisa é muitas vezes o que um político declara e outra coisa é a maneira como ele atua, como ele age no frigir dos ovos, né? Ou ao encerrar das portas e votações que vêm sendo feitas de madrugadas, como a população vem assistindo. Então a pressão ela tem que continuar até que essa reforma seja retirada para que a gente realmente possa ter a garantia de alguma paz de que isso não passe. Agora, Renata, foi criada uma comissão parlamentar, ainda não é essa da pesquisa, mas essa comissão ela vem contestando a proposta do governo lá em Brasília, que há um posicionamento, por exemplo, da Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público Federal e muitos outros que está contestando. Então, mas não é mais possível fazer isso? O que é que o povo deve fazer agora mesmo? Ir para a rua? Qual é o esclarecimento? Ir às ruas, pressionar os deputados em que votaram. Em quem que você votou? Em quem que você votou? Em quem que a sua família votou? Pressionar mandar exatamente. E fazer participar das demonstrações públicas. Eles foram lá na frente do condomínio do Cury. Exato, que é o deputado federal para... Eu achei bem legal. Foi para questionar quando o Cury votou a favor da terceirização. Então, tem que fazer isso aí mesmo. Quer dizer, povo na rua. Povo na rua e pressão nos deputados. Pressão nos parlamentares. Muito bem. Renata, a reforma da Previdência, então, definitivamente, é retirar de pauta, chamar o Diese, ou os sindicatos, chamar porque os sindicatos são os trabalhadores, para discutir a melhor maneira. Essa seria a solução?
imediatamente retirar essa reforma. Essa reforma não foi dialogada com ninguém, ela foi imposta, como tem sido a tônica desse governo desde que assumiu, e dialogar. Então não seria remendar ela, não, nada, é retirar. Não, retirar. Os pressupostos dela, os pontos estruturantes dela, são pontos que é muito difícil aproximar uma negociação. Certo. E ela precisa ser dialogada. Né? É possível reformar, mas nós queremos sempre que reforme para melhor. E não encaramos que a reforma da Previdência ela pode ser feita com algum sucesso, que qualquer reforma da Previdência em qualquer país do mundo possa ser feita com sucesso, sem que você tenha um panorama um pouco mais geral de um país. Sem que você discuta qual é esse mercado de trabalho. No nosso caso, em que a Previdência ela tem como base os salários, ela tem como base a relação salarial. Como é que você pensa uma reforma da Previdência sem que você pense sobre o que ela está estruturada? Sim. Então, precisamos pensar um pouco o país como um todo. E a reforma da Previdência é uma parte muito estruturante disso. É a proteção aos idosos, é a proteção aos trabalhadores que já tiveram a sua vida ativa, é a proteção aos deficientes físicos, e tudo isso precisa ser colocado dentro de um marco mais geral. É o país que nós queremos. O país que nós queremos é um país mais justo, um país menos desigual, e para isso precisa ter uma reforma da Previdência que tenha esses princípios em sua base. Muito bem. Dona Renata Belzuncis, que é economista e diretora técnica do Diese, queremos te agradecer pela sua presença e pela forma com que colocou aos ouvidos da população que acompanha a Rádio CT a participação da população a respeito da reforma da Previdência. Muito obrigado. Eu que agradeço a toda a equipe, e é sempre bom ter a oportunidade de conversar um pouquinho sobre temas que são tão ventilados de uma maneira única, com pensamento único. E a gente, uma oportunidade desses poucos minutos é muito gratificante, é muito valoroso. Obrigada a todos. Solon Carvalho, obrigado pela presença, pela participação, pelos apartes e a contribuição que enriqueceu esse debate. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Foi um prazer. O que podemos ver aqui, Chile, que o projeto da reforma da Previdência, que é proposto pelo governo federal, reduz, pelas palavras do Diese e também do próprio Solon, substancialmente o valor dos benefícios previdenciários, né, que retarda o início de aposentadoria, restringe o alcance da assistência social também. É verdade, Paulinho. Eles explicaram de uma maneira muito didática, porque são dois técnicos, né, que entendem profundamente do assunto, mas baixaram o tom aqui para que todo mundo pudesse entender mais ou menos como funciona e o que atinge na vida de cada cidadão. Muito bem. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. Obrigado a todos pela companhia, audiência e amizade de cada um. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a nossa editora de argumentos, a jornalista Shirley Marciano, diretor de comunicação, engenheiro Gino Genaro, e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, a companhia, a audiência e a amizade, e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.